Todas as heresias das testemunhas de Jeová, parte. Senta que lá vem uma diarreia das braba. No perfil dela ela coloca: te ajudo a queimar por Jesus. Mas eu acho que é: te ajudo a ser queimado por Jesus. Vocês falam, por que você está falando essas coisas? Porque nós precisamos pregar o certo e errado. A Bíblia inteira nos mostra que a gente deve falar contra os falsos profetas. Aproveitando falando de falsos profetas, uma das características deles, conforme 2 Pedro do 1 ao 3, é lucrar usando a palavra de Deus. Aqui ela vem de um livrinho lucrando com a palavra de Deus. Esqueceu do princípio que está escrito: de graça recebei, de graça dai? Continuando a parte 1, a próxima heresia, que se você sair das testemunhas de Jeová, você nunca mais vai ser cumprimentado nem aceito ali por eles. Se eles estiverem na rua, eles vão fingir que você nem existe e vão te tratar mal mesmo, tá? Bom, você está com esse discursinho porque na sua denominação vocês podem praticar todo tipo de pecado e não são disciplinados, inclusive os líderes de vocês. Briga com 1 Coríntios 5, do 9 ao 11, que lá diz que é para expulsar do meio de vocês pessoas que praticam imoralidade, e vai dando uma série de características para parar de ter convivência, até mesmo parar de cumprimentar essas pessoas para não ser cúmplices das obras delas. Briga com as escrituras, não são as TJs que estão falando isso. Um pouco de fermento leveda a massa toda. É a Bíblia, você conhece a Bíblia? É a Bíblia que está falando isso. E diz que um pouco de fermento contamina a massa. Diz que um pouco de fermento não disciplinado ali dentro vai prejudicar a massa inteira. E de onde que você tirou essa informação nunca mais? No livro de 1 Coríntios 5, onde eu acabei de citar, dá o exemplo de um homem que precisou ser expulso da congregação porque não se arrependeu dos seus pecados. É desse mesmo modo que as testemunhas de Jeová elas fazem. A pessoa é aconselhada, se for observado que ela não se arrependeu, ela é expulsa. Correto, isso mesmo que tem que ser feito. Quando a pessoa se arrepende, ela pode enviar uma carta novamente mostrando que se arrependeu e ela volta a ser testemunha de Jeová, exatamente de acordo com o livro de 2 Coríntios, onde Paulo ele recebe esse homem que foi expulso de volta à congregação porque ele se arrependeu dos seus pecados. Não é uma bagunça igual no meio do RTT de vocês. Falam que nas testemunhas de Jeová, todos eles serão amigos de Deus, mas salvos serão só 144 mil. Então, 144 mil salvos e o resto serão amigos de Deus. E esses... Eles vivem a utopia deles e querem imprimir isso nos outros. O livro de Apocalipse, ele fala de dois grupos, um contado e o outro incontado. As testemunhas de Jeová, elas entendam dessa maneira: esse grupo contado reina sobre esse grupo incontável. E esse grupo incontável, ele é salvo, conforme Apocalipse 7:10. Eles clamam: devemos a salvação a Deus e ao Cordeiro. Já eles fazem uma aplicação totalmente errônea das Escrituras, onde diz que todos vão reinar. Vão reinar um sobre o outro. Um reino sem súditos. Eu reino você e você me reina. Para eles falam que as pessoas que forem ali para o céu irão se casar, ter filhos e vão povoar o céu. Assim como Deus mandou Adão e Eva povoar a terra, eles acreditam que o céu vai ser povoado por essas pessoas. Eu tô perplexo. Filha, até para você tecer uma crítica, você tem que estudar um pouquinho. Eu sei que vocês não gostam de estudar, mas pelo menos um pouquinho para tentar criticar. As testemunhas de Jeová, você não vai achar uma publicação delas que ensinam que os que vão para o céu vão casar, ter filhos lá. As testemunhas de Jeová acreditam exatamente como está em Marcos 12, versículo 25, sobre a ressurreição no céu. Não se casam nem são dados em casamento, são como os anjos. Solta o barro aí, vai. Mas para ser, como eu já falei aí, essa parte dos amigos de Deus. A ressurreição será a recriação da mesma pessoa com a mesma memória, sendo que a Bíblia fala que Deus vai limpar dos nossos olhos toda lágrima, mas vai lembrar das coisas, eu não preciso explicar, né, porque isso tá errado. É isso que dá não estudar, não se esforçar, não ler com atenção. Ela está citando Isaías 65:17, onde diz que as coisas não subirão ao coração. Ela ficou só nessa parte, só que ela esqueceu de ler o contexto que lá fala de aflições, depois fala que essas coisas não subirão ao coração.
Aí ela entendeu que Deus vai chegar com um botão assim do MIB, Homens de Preto, na cara de cada pessoa e vai apagar toda a memória dela. De certo, nem cristã ela vai lembrar que ela era. No livro de Apocalipse 7:10, as pessoas exultam com alegria porque elas dizem: devemos a salvação a Deus e ao Cordeiro. Elas se lembram como foi difícil passar por este mundo cruel e estarem vivendo agora numa sociedade limpa, justa. Gente, essa menina ela mentiu bastante no vídeo dela, tá? Então, assim, eu não vou responder tudo, eu só sinalizei alguns pontos aqui para ficar claro o quanto as pessoas elas estão desinformadas, quanto elas espalham de mentiras sobre os TJs. Se vocês querem tecer uma crítica contra a Testemunha de Jeová válida, vai lá no site jw.org, pesquisa um pouco, não faz igual essa menina fez aqui, um show de horrores, de informações incongruentes. Você vê que o conteúdo dela é produzido com base em rumores do que as pessoas falam das Testemunhas de Jeová. Ela não estudou, ela não pesquisou. Um abraço. Ainda tem dúvida sobre a Testemunha de Jeová? Lê a palavra, compara. Verdade, se tem dúvida sobre a Testemunha de Jeová, vai para a palavra. A Bíblia não fica dando atenção a uma mercenariazinha da fé que prega mentira sobre os TJs com medo de perder os membros e aí, de repente, não ter mais as vendinhas, né? Do livrinho que você vende no início do seu perfil, ganhando dinheiro com a fé alheia. Fala para ir para a palavra, mas quando é para falar mal dos TJs, não usa um embasamento bíblico. Interessante isso, né? Vamos ver a quantidade de mentiras que você fala no seu vídeo. Vocês não me dão paz, né? Tem que ficar me marcando nesses tipos de vídeo. Mas vamos lá, estamos aqui para isso. Acredita que Jesus Cristo é um Deus menor? Sim, um Deus menor. O que torna as Testemunhas de Jeová não acreditar no verdadeiro e único Deus, mas acreditar em Deus de uma... Bom, pelo seu conteúdo, se nota que você tem aversão à Bíblia. Então, vou começar a citar ela para você. Vou te mostrar como se faz um verdadeiro argumento embasado nas Escrituras. A Bíblia fala assim, em João 1, que Jesus é Deus e que ele estava com o Deus. Ok? E que ele é um Deus unigênito, conforme João 1, versículo 18. Um Deus gerado. E Apocalipse 3, versículo 12, diz que ele está abaixo de Deus, porque Jesus chama o Deus Todo-Poderoso de meu Deus. Então não é as Testemunhas de Jeová que está ensinando que Jesus é um Deus abaixo do Deus Todo-Poderoso. É a própria Bíblia que está dizendo isso. Sim, e você está provando isso. Várias vezes o fim do mundo, inclusive em 1914, 19, e falaram que até dos anos ali 35 não passaria. E passou, né, gente? Eles erraram. Interessante, ela fala disso como se fosse só os Testemunhas de Jeová que tivessem errado datas a respeito do fim do mundo. Eu te mando uma lista de católicos e protestantes que achavam determinadas datas a respeito do fim do mundo. Deixa eu dar uma aulinha, né, de Bíblia para você. Errar referente a uma data, referente a um cumprimento, não descredibiliza um cristão. Os discípulos de Jesus achavam que o reino de Israel seria estabelecido naquele momento na ascensão de Jesus ao céu. Caso contrário, eles teriam sido descredibilizados por Jesus por errar aquela data, por achar que aquilo ia se cumprir naquele momento. Então disso você não sabe. Eles acreditam que o inferno não tem um fim. Quem não acredita que o inferno não tem um fim é vocês, imortalistas, que acreditam no inferno de tortura eterna. Primeiro que as testemunhas acreditam no inferno como de fato ele é, sepultura. Outra coisa, o inferno ele tem fim porque ele é jogado no lago de fogo e enxofre, conforme Apocalipse 20, versículo 14. E a morte, a sepultura, é destruída, acaba para sempre. Como diz Apocalipse 21, versículo 4, não haverá mais morte porque ela é lançada simbolicamente no lago de fogo e enxofre. Proíbe diversos tipos de casamento, inclusive transfusões de sangue. Até se você estiver morrendo, você não pode. Agora a Bíblia ensina a casar com qualquer um. Não foi o pai de Isaac que mandou o servo em outro lugar para procurar uma esposa adequada para Isaac? Casem vocês com qualquer um. Briga com Atos 15, versículo 28 e 29, onde é reiterado em um concílio o não consumo, a abstinência de sangue. Sabe o que significa a palavra abstinência? Se abster do sangue? Então briga com Atos 15, versículo 28 e 29. Uma lei que já havia sido dada lá no passado e reiterada em um concílio. As Testemunhas de Jeová, elas procuram outros métodos no lugar do tratamento envolvendo sangue.
Aqui o show de horrores, a falta de coerência, a falta de argumentos bíblicos é em abundância. Então não compensa nem ficar respondendo tudo. Este vídeo eu estou respondendo a pedido de um seguidor que me marcou nele. Se você está longe de Jesus, se você está afastado, eu não sei a tua situação, mas entra no link da bio, porque lá tem um livro que eu escrevi, um livro que vai te ajudar a voltar para Jesus, a se firmar, vencer a circunstância. E para você recobrar a sua espiritualidade, vai ser no cartão, no boleto ou no Pix. Aí tá explicado, né? Porque os mercenários da fé como ela odeiam as testemunhas de Jeová. Porque cada pessoa que estuda com as testemunhas de Jeová e aprende sobre a Bíblia, abandona esse ensino mentiroso e é menos um cliente para eles. Criam páginas com a desculpinha de que vai levar o evangelho só para faturar. Pega aí esses criadores, vai lá na bio deles. Eles estão vendendo algo relacionado à fé das pessoas.